Olá, estamos iniciando mais uma edição do Consumidor em Pauta, um programa com a realização da TVE. Um espaço, como eu sempre reforço a cada abertura do programa, um espaço totalmente dedicado para esclarecer dúvidas ou questionamentos que você, telespectador ou telespectadora, tenha nas áreas do direito do trabalho, do direito do consumidor, do direito imobiliário, do direito comercial, do direito tributário, do direito de família e sucessões e do direito previdenciário. Muito fácil você fazer isso, ou seja, a sua participação através da sua pergunta ou do seu questionamento. Envie para o nosso WhatsApp 51985-946-773 ou, se preferir, para o nosso e-mail consumidorimpauta@tve.com.br. No programa de hoje vamos tratar do direito comercial. Estamos recebendo aqui o Dr. Tiago Coelho Silva. Seja bem-vindo mais uma vez e obrigado pela contribuição, Dr. Tiago. Obrigado, Gil. Agradeço o convite mais uma vez e à disposição para responder as perguntas. Vamos então para a primeira pergunta enviada pelo nosso telespectador Lucas. Acabei de inventar uma máquina nova e quero proteger a invenção para que ninguém me copie por um tempo. Devo registrar, pergunta o Lucas, devo registrar uma marca ou uma patente no INPI? Qual a diferença simples entre elas? Perfeito. Bom, ele já refere ali que deve fazer um registro no INPI. O primeiro passo está correto, que é o Instituto Nacional de Propriedade Intelectual. Como ele refere que ele criou uma máquina, e é um invento, né? O correto a ser feito é registrar a patente, ou requerer a patente deste invento. Se deste invento for surgir uma empresa e ele vai ter uma marca própria, posteriormente ele registraria a marca dele, desse produto. Mas, então, respondendo à pergunta, ele deve registrar no INPI o seu invento. E não é uma coisa tão simples assim, ele tem que demonstrar alguns requisitos, que é tem que ser uma novidade, né? Tem que ter um conteúdo inventivo e disruptivo, e ele tem que comprovar com desenhos. Precisa de algum laudo técnico? Por exemplo, eu inventei uma nova máquina de fazer café. Tem 10 marcas que já existem, 10 máquinas que já existem. Sim. Aí quem é que vai tecnicamente dizer que eu estou... Ou é só um relato? Hoje, o inventor, vamos botar assim, ele pode fazer isso ele mesmo e explicar o porquê que a máquina de café dele se diferencia das outras e o que tem de novidade nesse produto. Mas, via de regra, se procura um escritório que vá acompanhá-lo, certamente vão pedir que um perito ou algum técnico faça um atestado disso. Tá certo. A próxima questão foi enviada pela nossa telespectadora Sofia. Criei um nome e um logotipo inéditos para uma nova rede de restaurantes. O que a lei considera como marca e por que é tão importante registrá-la no INPI, como o senhor já citou, o Instituto Nacional da Propriedade Industrial? Bom, nesse caso, vai ter que fazer um registro de marca, né? Alguns pontos importantes uma terceira pessoa, ela até pode registrar uma marca que não tem nada vinculado, mas ela tem que entender que se eu for registrar uma nova marca de uma coisa famosa que já existe, ela pode facilmente perder isso porque tem um requisito que chama anterioridade, né? Então, vamos pegar aqui qualquer coisa muito famosa, Gillette. Eu vou criar uma nova forma de escrita da Gillette. Olha, a Procter & Gamble lá já tem isso e já está bem consolidado, né? Então, se ela quer criar uma marca específica para o restaurante dela, ela vai ter esse direito de atuação. E uma questão bem específica também é a atuação de mercado. Por exemplo, eu posso ter um escritório de advocacia, Coelho Silva, mas também posso ter uma ferragem que seja o mesmo nome. E, claro, que se as marcas forem muito semelhantes, não só no nome, mas na cor, na forma de escrita, na grafia, na letra utilizada,
isso tudo pode dar uma colidência de marcas, né? E além, não está na questão da Sofia, doutor Tiago, mas além disso tem um outro segmento de registro que eu também acompanho em função das atividades publicitárias, que a pessoa tem lá um nome registrado no INPI, mas, por exemplo, não registrou o domínio do site. Então, eu crio o restaurante Gil Kurtz, tá? Crio a marca, vou lá e registro no INPI, mas eu vou fazer o meu site, eu posso, um outro lá, o João da Silva já registrou o restaurante Gil Kurtz, também tem que estar atento a isso, porque envolve um novo mundo, né? Exatamente. Tem que... O domínio .com.br ou .com, ele está desvinculado ao INPI, né? E tem diversos casos aí que pessoas tinham alguns registros famosos em seu nome e venderam para as pessoas que de fato necessitavam desse registro, né? Mas hoje também existem várias formas do final, né? .com, .com.br, .net e assim vai. Então, o que também deixa um pouco aberto essa questão, né? A próxima pergunta foi enviada pelo telespectador Elias. O meu concorrente registrou uma patente para um processo que eu já usava na minha fábrica há anos. Existe algum tipo de invenção que a lei não permite que seja patenteada por ser de domínio público ou por outro motivo? Pergunta o Elias, doutor Tiago. Sim. Esse é um caso bem... Não é recorrente, né, mas acontece bastante, porque para haver esse registro de patente, tem que ter o caráter inventivo, ou seja, uma coisa que ninguém faz. E também uma coisa que seja novidade, ou seja, um técnico no assunto, ele reconhece que aquilo ali é uma questão nova, é uma questão que não existia antes. Se desculpa, o nome dele é... Aqui, não, quem fez o Elias, né? Se o Elias já fazia esse processo e foi notificado pela patente dizendo, olha, agora esse processo é meu e tu vai ter que me remunerar de alguma forma, e ele já fazia isso antes, ele pode abrir uma disputa no INPI e também depois pode, inclusive, virar um processo judicial, se não tiver uma definição no órgão administrativo, comprovando a anterioridade, ou seja, eu já faço isso há bastante tempo. E aí, então, ele pode tentar requerer a patente para ele, né? Ou tentar comprovar que já é uma questão de domínio público. Todo mundo utiliza. Até mesmo as patentes, elas têm validades, né? Elas caem. Sim. Então se já, inclusive, passou o prazo dessa patente, já se tornou um domínio público, né? Então, e aí não teria direito a um novo requerimento. Aquele processo ser patenteado novamente não é possível, né? Uma vez que já patenteado e já decaído a reserva desse domínio ali. E o registro da patente, ele tem a duração, ou seja, eu vou lá, crio um determinado produto, vou lá e registro, eu não sei se a expressão é correta, ad infinito ou é propriedade minha, ou para sempre? Não, aí depende de cada atividade, de cada tipo, tem um prazo de validade e também de renovações. Ele pode ser renovado ou não. Sim, eu vou lá e registro e a cada... É como outras áreas, o registro de domínio de site. Ou tem também, que pagar lá. Uma coisa bem também que é bem normal é a patente de remédios, né? Então... Depende da legislação, é um pouco diferente, não é no INPI e tal, mas é bem similar. A legislação brasileira prevê anos de patente de remédios e essas patentes vão caindo e aí eles podem se tornar genéricos. Genéricos, que é o caso bem comum no Brasil, né? Está bem lembrado, doutor. A próxima questão é enviada pela nossa telespectadora Camila. E antes de fazer a questão para o doutor Tiago, eu volto a lembrar a todos vocês que é muito fácil assistir novamente o programa de hoje ou assistir os programas anteriores nos temas ligados ao direito que eu já citei aqui na abertura do programa, indo para o YouTube, lá no canal da TVE, no Consumidor em Pauta, e assistir no momento mais adequado. Assiste de novo, volta a assistir, assiste um outro tema, muito, muito, muito fácil. A pergunta, doutor Tiago, da Camila, relata o seguinte: eu fiz o registro da minha empresa na junta comercial e consegui minha razão social, ou seja, o nome empresarial. Isso já me dá direito de uso exclusivo desse nome em todo o Brasil
ou preciso tomar outra providência para proteger o nome comercial da minha loja? Tá. Bem importante fazer duas distinções, né? Entre nome empresarial e marca. Marca. Tá? No momento em que se faz o registro na junta comercial, o empresário, ele passa por o primeiro passo é a análise de viabilidade do nome, tá? Do nome e razão social, tá? Isso é importante deixar bem claro, porque as empresas têm razão social e nome fantasia. Razão social é o fulano de tal sociedade limitada, ou fulano de tal limitada, ou fulano de tal SA, ou fulano... Esse é a razão social, que pode ser de duas formas, ou por denominação, que é um nome, bar e lancheria do Mano Limitada, ou por firma, que é o nome ou as iniciais, ou o conjunto de nome e iniciais dos sócios da empresa, que é então tem essa distinção. Então, a partir do momento que ela tem a razão social dela, essa razão social não pode ser utilizada por uma outra empresa de razão de atividade semelhante. Tá? Mas, sim, podem existir empresas com razões sociais muito parecidas, de atividades distintas. Né? Tá certo. A próxima pergunta também está relacionada ao que perguntou a Camila. Tá? O Ricardo pergunta: qual é a principal função do nome empresarial, razão social ou firma? E onde é utilizado? Pergunta ainda: ele é importante para o cliente ou mais para as autoridades fiscais e órgãos de registro? Bom, a razão social ela é fundamentalmente utilizada para registro, para burocracia, assinar contrato, emitir nota fiscal, licenças. A empresa se apresenta oficialmente com a sua razão social. Depois, ela pode ou não ter um nome fantasia. Tem empresas que não têm nome fantasia. Mas a maioria das empresas que atuam no comercial, vendendo e etc., elas têm que ter um nome fantasia, que é um nome mais simples, um nome mais comercial, né? Não tão formal. E aí esse nome não é protegido pela junta comercial. Se ele quer registrar, ele tem que levar o nome, a grafia, a cor para registro no NPI de marca. Tá certo. Consumidor em Pauta vai para um breve intervalo e já voltamos aqui tratando do direito comercial, recebendo o Dr. Tiago Coelho Silva. Nos aguarde. Estamos de volta com o Consumidor em Pauta, um programa com a realização da TVE. Nesse espaço, convidados especiais tratam dos temas do direito do consumidor, do direito do trabalho, do direito imobiliário, do direito comercial, do direito tributário, do direito de família e sucessões e do direito previdenciário. Se você, portanto, tem alguma dúvida ou questionamento relacionado a algum dos temas das áreas do direito que eu citei, é muito fácil. Envia para o nosso WhatsApp 51 985 946 773 ou, se preferir, para o nosso e-mail consumidorempauta@tve.com.br. Estamos recebendo aqui o Dr. Tiago Silva, que está tratando de responder às perguntas e às dúvidas enviadas aqui para o Consumidor em Pauta do direito comercial. A telespectadora Gabriela traz a seguinte pergunta, muitas perguntas hoje relacionadas à área de marca, à área do registro comercial, e ela diz o seguinte: se eu registrar minha marca no INPI, mas usar um nome empresarial diferente nos meus documentos oficiais, a proteção legal da minha marca de franquia é comprometida? E pergunta mais: preciso ter o mesmo nome em ambos os registros? Exatamente, é bem semelhante à pergunta anterior, né? A marca, ela não é simplesmente o nome, né? Ela é o nome, a cor, a grafia, a forma,
o desenho, como a marca se apresenta, né? E pode, e também o nome, né? Mas, e deve ser registrado junto ao INPI, tá? Então, marca registrada perante o INPI. Normalmente, o que se registra no INPI é o nome fantasia, tá? A razão social, que é o nome oficial da empresa, vamos colocar assim, que é o nome que identifica a pessoa jurídica, ela é feita na junta comercial. Não é necessário registrar a marca do nome da razão social, e sim se registra a marca normalmente do nome fantasia, né? Até porque, vamos pensar que uma empresa, indústria, qualquer nome, indústria e comércio limitada, isso não vai ser sujeito a registro de marca no INPI. Mas o nome ferragem do tio pode ser registrado. E assim por diante. Então não pode confundir esses dois institutos. Ela poderá ter a marca dela registrada, a marca que ela vai ostentar na rua, em mídia, em reportagens, em cartas comerciais, ou até mesmo como sendo uma franqueadora e nas suas pequenas franquias que ela pretende fazer, ostentar essa marca registrada por ela, a marca é dela, né? E o nome e a razão social, que é o nome que vai estar lá no contrato de franquia com um franqueado, é outro, e ela pode usar as duas coisas sem problema nenhum. A nossa telespectadora pergunta, a telespectadora Vivian, o que o direito empresarial entende por estabelecimento empresarial? É apenas o prédio onde a empresa funciona ou ele engloba algo mais como a marca, o estoque e as máquinas? Pergunta a nossa telespectadora Vivian. Maravilha. O estabelecimento empresarial, a primeiro momento, né, as pessoas quando escutam esse termo, entendem que é o prédio, né, onde a empresa se situa. Mas não, ele é mais do que isso. Ele é também o prédio. Ele é o fundo de comércio, né? Ele é o ambiente que reúne todos os ativos da empresa, que são ativos imateriais, que é a marca, a clientela, e também os ativos materiais, que é o prédio propriamente dito. Se for de propriedade da empresa, o prédio ele pode ser alugado também, né? As máquinas, os produtos, o estoque. Então, isso tudo formam o estabelecimento comercial, que é o conjunto de ativos que fazem com que a empresa possa desenvolver a sua atividade. Tem uma definição que é basicamente que eu acho interessante, que é assim, o estabelecimento empresarial é o conjunto de ativos que juntos ele tem um valor. E individualmente, cada uma dessas coisas, eles têm um outro valor. É como que se eu disser que 2 mais 2 é 5 e não 4, né? Porque em conjunto eles valem mais do que individualmente. E até não está na questão colocada, doutor, mas nesse mundo novo, entre aspas, mais recente, esse conceito de estabelecimento empresarial, ele acaba, né, tendo talvez com o tempo uma menor dimensão. Vou lhe explicar. Hoje, o que existe de locais, né, até casualmente poucas semanas atrás, eu fui participar de um espaço, da inauguração de um espaço, que lá você tem tudo. Você tem espaço para fazer um evento, para fazer uma conferência, para fazer um seminário, você tem salas de trabalho remotos e eles locam, né? Então, eu posso ter minha empresa sediada lá, né? Pode. Mas a grande questão é isso. A gente tem que se desconstruir. O estabelecimento empresarial, quando é falado no mundo jurídico, por mais que eu esteja num coworking, este contrato de locação naquele coworking faz parte tem um valor que compõe o acervo do estabelecimento empresarial. Correto, perfeito. Obrigado pelo esclarecimento. Mas realmente, atualmente com a tecnologia sendo cada vez mais empresas baseadas em tecnologia e totalmente leves, vamos dizer assim, né, sem sede, sem nada, outros elementos acabam se tornando parte do estabelecimento empresarial. Site, software, seguidores, tudo isso faz parte
do que avalia a empresa, né? Então, nesse contexto aí, o estabelecimento empresarial, nesse mundo tecnológico, onde, por exemplo, o caso que o senhor citou, a empresa não tem sede. Eu tenho lá meu contrato social, minha razão, mas eu opero nesse espaço que é um espaço multiuso. A gente pode ir, empresas que fazem transporte, tecnologia, né? Todas essas que tem aí. Eles não têm a propriedade de nenhum carro, né? Sim. Mas cada veículo que eles têm contrato com o motorista, isso tem algum valor para compor o estabelecimento empresarial. Interessante. O próximo questionamento foi enviado pelo nosso telespectador André. Quando o inquilino me paga o aluguel e usa o meu imóvel para um comércio, uma loja, por exemplo, ele desenvolve o que chamamos de ponto comercial, diz ele. O que é esse ponto comercial e como a lei protege o empresário que investiu ali? Essa é uma pergunta bem pertinente e bem relevante. Mesmo ainda hoje, as empresas estando pulverizadas por aí, né? São quase incorpóreas, mas a gente ainda acaba vendo, né? Passa pela rua, passa o ponto, né? O que significa isso? É que algum empresário naquele estabelecimento, vai confundir, né? Naquele local, desenvolveu uma atividade empresarial e criou um ponto comercial. Uhum. A clientela sabe que ali naquele endereço se vende cachorro-quente. Uhum. As pessoas sabem que na esquina tal tem uma lanchonete, entendeu? Então, isso é o ponto comercial. O empresário, por fazer investimentos nesse local e desenvolver a atividade e criar esse conceito de que naquele local tem uma lanchonete, tem um direito, que é renovar este contrato através, se não houver consenso com o proprietário do imóvel, através de uma ação renovatória, né? Então, o empresário ele pode propor uma ação que obrigue o proprietário do imóvel a renovar o aluguel. Tem alguns requisitos. O principal deles, que o contrato de locação seja por prazo determinado. Aí, a partir daí, então, o proprietário da empresa, o empresário tem direito a propor essa ação renovatória contra o proprietário do imóvel. Isso é comum hoje? Bastante comum. Quando as partes não chegam num acordo e o empresário preenche os requisitos para ação renovatória, ele propõe essa ação. E, via de regra, ganha. Excelente. A realidade, né? Que é uma coisa a gente fica pensando, não, mas exatamente o que o senhor disse, até o senhor falou do cachorro-quente, se perguntar para telespectadores, por exemplo, de Porto Alegre, né, todo mundo vai falar do cachorro, né, lá na frente da escola, entendeu? Então, isso. É bem isso mesmo, tem uma referência de ponto, né? A próxima questão foi enviada pelo nosso telespectador Paulo, mas já que nós estamos falando, antes de encaminhar a questão, Dr. Tiago, estamos falando desse contexto do mundo material e o mundo virtual, eu vou lembrar para você, telespectador e telespectadora, que é muito fácil você assistir novamente hoje o programa veiculado aqui, respondendo as perguntas do Direito Comercial através do Dr. Tiago, nosso convidado, indo para o canal do YouTube, o canal da TVE, e assistir o Consumidor em Pauta no momento que você achar mais adequado, da maneira mais prática possível, tá bom? A próxima pergunta, portanto, do telespectador Paulo, relata o seguinte: se eu comprar o estabelecimento empresarial de outra pessoa, o chamado trespasse, o que acontece automaticamente com as dívidas antigas do negócio? Eu azerdo automaticamente ou isso depende de alguma formalidade legal? Pergunta o Paulo. A resposta de advogado, que eu brinco aqui, depende, né? Mas não, como ele mesmo disse, né? O contrato que no direito civil, né, e comercial, que regula a compra do estabelecimento empresarial, que a gente não pode esquecer, é toda a empresa, né? É o CNPJ, é os ativos, chamado de trespasse, ele inclui ônus e bônus, né? Então, ou seja, eu compro o ativo e o passivo dessa empresa. Pode ser que exista alguma
cláusula contratual que dispõe ao contrário. Olha, eu estou comprando a empresa, mas se surgir uma dívida que eu desconhecia até então, o vendedor pode ser responsabilizado por isso. Existe, inclusive, uma previsão legal que prevê que o empresário que vende ou que se retira da sociedade, ele pode responder solidariamente com o adquirente perante terceiros. Tá? Aí, se for uma dívida antiga que o empresário que comprou não tinha conhecimento e ele pagar por essa dívida, vamos lá, eu comprei a tua empresa e surgiu uma dívida fiscal que a gente não conhecia, né? E eu paguei por ela, eu quitei. E isso não estava previsto no contrato, eu tenho um direito de cobrar do antigo empresário que gerou aquela dívida, aquele passivo oculto, através de uma ação de regresso. Muito obrigado, Dr. Tiago Coelho Silva, pelos seus esclarecimentos. O Consumidor em Pauta fica por aqui. Aguardamos você na próxima edição. Até lá!